contar uma coisa. Essa história de escolha, né? É super interessante. Eu estou aqui desde 19h09, parece. Faltavam uns 10 minutos para dar o horário de iniciar o nosso diálogo terapêutico, que acontece todo domingo às 19h10. E aí, parabéns, Sabrina! Que bom você aqui! E não é por acaso, viu, Sabrina? Porque a gente vai falar de escolhas. E eu, no celular, eu tenho a opção de mudar as contas do Telegram, do YouTube, do Instagram, tanto a minha pessoal quanto a do ProSaberes, né? E estava aqui no Gleice Arruda, e aí eu fui mudar pro ProSaberes. Quem disse que o celular deixava eu mudar? Eu falei, lascou-se, porque agora como é que vai fazer? Quando eu olhei, era 19h11. Eu falei, caraca, né? Que é isso, né? E eu tentando, desliguei o telefone, liguei o telefone de novo. Foi assim, ótimo, porque tem tudo a ver com a questão do nosso tema, que é escolhas. Então, hoje o nosso diálogo terapêutico vai ser sobre as nossas escolhas, ok? E eu estou muito feliz de você ter escolhido estar aqui, viu, Sabrina? Porque um dos motivos para o tema do nosso diálogo terapêutico ser hoje foi a escolha que você fez anterior, e por conta dessa escolha você ficou ausente aqui do nosso diálogo terapêutico, da nossa inspiração de luz, né? E quando eu entrei em contato com você e você, né, falou comigo, isso me incomodou muito, essa questão dessa escolha, do nível da escolha, entende? E ontem, no processo da naturoterapia, também foi falado sobre a questão da escolha, foi muito forte. E ontem, né, na inspiração de luz, no atendimento que eu fiz, né, no presente que eu dei aqui para Flávia, também ficou muito forte para mim essa questão da escolha, né, os tipos de escolha que a gente faz, como a gente faz, de que lugar nós estamos escolhendo, sabe? Me marcou muito esse tema. Então é um tema que está assim, latejando, sabe? Gritando para ser trabalhado, a questão desse tema das escolhas. Oi, Dona Valéria! Então eu vou pôr a nossa música de hoje, que também, né, o nome da música é Escolhas. Vamos lá. A cada instante a vida nos pergunta qual das estradas nós vamos trilhar. O importante é no fim da conta viver a escolha e se entregar. A gente pode escolher a onda ou simplesmente ir com a maré. Cantar em solo ou tocar com banda. Acreditar ou duvidar da fé. Deixa rolar ou ir buscar seus sonhos. Mudar de rumo ou se deixar levar. Pra cada escolha, um novo caminho pra ser vivido, pra nos Com o transformar. cérebro, estratégia. Viva, viva, viva a sua escolha. Viva, viva, viva a sua escolha. Viva, viva.
viva a sua escolha. Bom, eita, quem manda, pronto. Vamos lá, escolhas, né? Como é que são feitas as nossas escolhas? Nós temos duas possibilidades. As nossas escolhas, elas podem ser feitas a partir da consciência, ou as nossas escolhas podem ser feitas a partir do inconsciente. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é: qual dessas duas instâncias é mais forte? Qual delas tem mais força para nos mover, para nos fazer escolher? Qual das duas? A consciência ou o inconsciente? Qual delas? Qual delas tem mais força na hora de tomarmos uma decisão, na hora de fazermos uma escolha? Quando eu estou aqui, no ventre da minha mãe, quando eu estou aqui dentro, quando eu estou aqui no ventre da minha mãe, eu tenho alguma força para escolher? Sabrina e Flávia disseram que o inconsciente tem mais força. Beleza. Meninas, se o inconsciente tem mais força, como é que a gente faz então para que a gente domine, para que a gente controle ou para que a gente acesse esse inconsciente, para que a gente possa fazer escolhas diferentes? Como é que isso pode acontecer? E aí, eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual é o tipo de escolha que o bebê faz? Quais são os tipos de escolha que esse bebê faz? O bebê, ele vai escolher a partir dos instintos dele, né? Dos instintos de sobrevivência. Então, ele vai escolher os meios de comunicação porque ele sabe que aqueles meios de comunicação são efetivos. Então, ele vai chorar. Quando ele chora, automaticamente alguém vai aparecer para suprir uma demanda, para suprir a necessidade. E muitas vezes nós adultos, a gente não tem ali a clareza, a certeza de qual é a demanda desse bebê quando ele chora. Mas nessa relação, nessa interação, a gente vai descobrindo. E aí a gente vai percebendo que tem diferentes tipos de choro do bebê. Mas quando o bebê chora, ele chora para realçar uma demanda, uma necessidade dele. Seja de comida, seja de um remédio porque ele está com alguma dor, seja de fome, né? Seja de sede, seja uma demanda de de estar limpo, né? Às vezes ele está lá cheio de xixi, de cocô. Então, é a maneira que esse bebê encontra de se relacionar. É a maneira que o bebê escolhe para que as suas demandas sejam atendidas. E aí vocês, vamos ver se vocês concordam comigo que assim, ó, a maneira como o bebê escolhe se comunicar é diferente da maneira como nós adultos conseguimos nos comunicar, porque a gente tem mais recursos do que o bebê. Só que tem uma coisa que é muito importante, que esse bebê, ele traz para cá, para o adulto, ele vai trazer aqui para esse adulto as demandas que não foram saciadas do bebê. Então, ele traz para cá. Aqui, ó. Então, esse adulto aqui, ele tem
ele tem uma demanda que vem lá de quando era bebê, e aqui dentro desse adulto também tem as demandas da época da sua gestação. Então isso vai acumulando aqui, ó, nesse adulto. Por isso que o inconsciente, ele tem tamanha força, porque o inconsciente, ele não trabalha com este ato, com este fenômeno, com esse tempo aqui e agora. O inconsciente, ele é tão poderoso, que ele vai no passado, e essa ida dele no passado não é no passado, ele traz isso pra cá, ó, isso vem pra cá e isso fica aqui assim, ó. Então não tem diferença daquilo que aconteceu aqui enquanto você era bebê pra cá, pra você enquanto adulto. É atemporal o inconsciente. Então aquilo que aconteceu aqui na gestação, o que aconteceu aqui enquanto você bebê, olha, que o bebê até saiu fora da época. Quieta aqui, bebê. Volta. Aqui eu posso pôr o bebê pra dentro de novo, do útero, né? Mas na vida real, não. Na vida real, esse bebê e as demandas dele estão aqui, ó, latentes nesse adulto que é você hoje. Aí nós temos aqui a criança, certo? Tudo aqui, ó, internalizado nesse adulto que é você hoje. Aí a gente tem aqui o adolescente, a gente tem o jovem, vou pôr essa, a gente tem aqui o jovem, e nós temos aqui, ah não, o adulto já estava aqui, gente. Então, nós temos aqui, ó, as suas demandas da sua gestação, as suas demandas enquanto você bebê, as suas demandas enquanto você criança, enquanto você adolescente, enquanto você jovem, estão todas aqui nesta adulta que é você hoje, nesse adulto que é você hoje. E o interessante é que é o que eu disse, como essa demanda, ela é inconsciente, e é esse inconsciente que tem toda essa força. Então, o que acontece é como se aquilo que você vivenciou nessas épocas, nessas fases do seu desenvolvimento, é como se você estivesse vivenciando isso aqui, agora. Esse é o poder do inconsciente, de ficar dessa maneira, latente, essas demandas, certo? E aí, o que eu quero trabalhar aqui com vocês é sobre essas escolhas e como a gente lida com essas escolhas, né? Então, eu atendendo na semana passada uma pessoa, e aí em relação a essa questão do que nós estamos vivenciando, né, nesse estado de pandemia, né, nessa insegurança, nessa incerteza e nesses tipos de escolha, né? Por que uma pessoa, né, idosa vai pro hospital, é entubada e ela consegue sair dessa situação? Escolha. Ela escolheu viver. Por que outras pessoas, jovens, atletas, bem de saúde, elas vão pro hospital, são entubadas por conta do corona e elas não saem de lá vivas, com o corpo vivo? Por quê, gente? São escolhas. E aí é muito interessante, porque normalmente nessa nossa relação com o outro, né, a gente julga muito o outro. E é interessante porque a gente julga as escolhas que foram feitas, né? A gente julga o comportamento do outro. E aí uma fala que eu trabalhei terapeuticamente foi que uma mulher, né, uma senhora, ela acolheu a sobrinha dela na casa dela. A sobrinha dela veio de outro estado para morar lá na casa dela para estudar. Só que aí o que aconteceu? Essa sobrinha, aí vamos pensar aqui nessa relação. A senhora, ela tem todo um ritmo e as escolhas de vida dela, né? Que são escolhas dela. E aí ela, dentre essas escolhas, ela escolheu acolher essa sobrinha para essa sobrinha vir estudar.
Só que essa sobrinha, ela também tem as escolhas dela. E dentro dessas escolhas dessa sobrinha, tem essa questão dos relacionamentos. E aí o jovem, né, é claro que isso não é generalizado, mas assim, ó, o jovem, ele tem uma tendência a acreditar que ele tem, assim, muito tempo de vida ainda. Então, que ele pode, a palavra que eu quero ele pode descuidar, não é bem essa palavra, descuidar, mas é assim, ó, ele acha que ele precisa curtir a vida, e curtir a vida para ele, muitas vezes, é se descuidar, entende? É simplesmente, não vou pegar isso não, sou jovem, sou isso, aquilo, tem saúde, sou atleta, isso, entende? Então, por conta disso, ela, por exemplo, essa sobrinha não se cuidou, né? Aí o não se cuidou também já é uma questão de escolha, porque quando a gente fala de escolha, a gente tem que levar em consideração todo esse contexto. Então, o que acontece é que se eu estiver aqui assim, ó, o que vai acontecer? É que eu perco a visibilidade do todo, então eu fico só nisso daqui, ó. E quando eu afasto, é mais fácil para eu ter uma visão que pegue mais coisas desse campo, entende? E aí essa pessoa, nesse processo terapêutico, ela estava indignada com essa senhora, porque essa sobrinha, nesse movimento dela, nessas escolhas dela, de relacionamento e tudo mais, ela pegou o Covid. E aí, o que a tia fez? A tia disse para ela, você vai ter que ir embora. E aí, a paciente com quem eu estava trabalhando, o que ela estava falando e o que ela estava pontuando é que... Ouvi vozes ali, pensei que fosse Tiny Tum Tum chegando, mas não é. Então, quando ela falou isso, o que ela estava fazendo? Ela estava julgando a escolha que a tia fez em relação à sobrinha, né? E aí eu disse para ela assim, que interessante. Então, você quer dizer que o ideal seria que essa tia ficasse com a sobrinha na casa dela, apesar dela ter pego o Covid, por uma escolha dela, porque tudo na vida é escolha. Então, se eu olhar a partir deste ângulo, deste ponto de vista, de que tudo na vida é escolha, a questão é que são escolhas conscientes e escolhas inconscientes, que eu não sei por que eu estou escolhendo aquilo, mas eu escolhi. E aí, você está querendo me dizer, então, que essa tia deveria ter ficado com essa sobrinha que escolheu pegar o Covid dentro de casa e arriscar a própria vida e arriscar a vida das filhas dela, das duas filhas dela que moram com ela? É isso mesmo? É isso que você está falando para mim? Que a partir da escolha da outra, a tia e as primas eram obrigadas a estarem ali expostas a essa contaminação? É isso? E aí ela, não tinha pensado por esse ângulo. Eu falei, você não pensou porque você estava muito aqui, ó. E nesse aqui, você estava olhando só pra tia. Você estava julgando o comportamento da tia. E aí, o interessante é que você olha para o comportamento da tia e automaticamente você toma um lado, você toma uma posição. E aí você fica do lado daquela que você acredita que é a vítima. Mas a questão é que essa sobrinha, ela vacilou, né? Ela escolheu ir por esse caminho, ela pegou esse Covid e ela estava trazendo para dentro da casa da tia. Então, quando eu disse, a tia fez certinho, a tia fez certinho. E aí foi um baque para ela, né? Um susto, porque assim, ela acusando a tia, né? Que fez esse movimento, essa escolha, e eu pontuei e ela falou, nossa, não tinha pensado por esse lado. E aí, quando ela conseguiu fazer essa reflexão, ela disse assim, nossa, então, na verdade, eu preciso ter raiva, de mim, né? Eu preciso ter raiva de mim por eu estar com raiva de ter escolhido o marido que eu escolhi. Eu falei,
Exatamente. Porque não adianta você culpar o seu marido ou o seu ex-marido pela separação. Porque, na verdade, você escolheu essa criatura divina maravilhosa exatamente porque ele era exatamente como ele era. Porque você, quando escolheu, nas suas demandas inconscientes, você escolheu a dedo aquele que ia suprir essas demandas inconscientes. E ela falou assim, caraca, por que você não escolheu outro? Quantos homens existem nessa face da terra? Por que você deu uma olhada e escolheu ali, ó, exatamente aquele? Criatura, é porque você tem as suas demandas internas e elas fazem com que você escolha as coisas, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar, que eu trouxe pra gente trabalhar nessa questão das escolhas. E aí o outro ponto é o seguinte, aí vamos lá, né? Eu tenho aqui, ó, uma criança. Como é que a criança escolhe? A criança, ela tem estratégia para escolher? Ela até tem, mas são estratégias primitivas. São estratégias, são recursos muito básicos. Os recursos que a criança tem para fazer a escolha são completamente diferentes dos recursos que o adulto, que a adulta pode lançar mão para desenvolver estratégias, certo? E aí, olha só, quem é que vai dominar, né? Quem é que vai dominar? É a criança que domina na hora da escolha ou é a adulta? Porque lembrando que a criança está aqui dentro de você, ó. E aí, sabe o que é preocupante? É quando você, adulta, faz escolhas a partir do básico que a sua criança tem. Isso quer dizer que a sua criança interior, ela precisa ser trabalhada. Porque a criança interior, ela precisa estar aqui com você, mas quem tem que dar as cartadas, as estratégias, é você, adulta. E aí, por exemplo, né? Pessoas que... Vamos lá, vou falar, hein? Eu vou falar, hein? Nós estamos vivendo numa época que nós agora estamos assim, ó, 24 horas conectados. A gente já vivia 24 horas conectados, mas a gente tinha a opção de estar presencial também. E agora a gente não tem essa opção. Essa opção está reduzida, tipo assim, 99%. E aí, aqui na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita merda. E aí eu te pergunto, quem é que vai fazer as escolhas para estar aqui neste mundo virtual? Quem é que vai controlar? Quem vai controlar? E aí a estratégia de desinstalar os programas, os canais, as redes, é uma estratégia de quem? É uma estratégia da criança, que não sabe controlar os seus impulsos, é uma estratégia da criança que dá birra e quer porque quer, e se você der um pote de sorvete daqui bom para ela, ela vai querer tomar o sorvete todo, como se não houvesse daqui a 10 minutos. É a estratégia da criança, quando ela pega um brinquedo e ela não consegue lidar com esse brinquedo, desenvolvendo ali, desvendando o brinquedo, qual é a reação dela? Qual é a reação da criança quando ela faz isso com um brinquedo? Ela joga o brinquedo fora. Parte! Ela joga esse brinquedo e ela fala, não quero mais, e joga o brinquedo. É diferente da criança que está abrindo, quebrando o brinquedo para descobrir
Compreendem que são posturas diferentes da criança? A criança saudável, ela quebra o brinquedo, mas ela quebra o brinquedo é para ela descobrir o brinquedo, é por curiosidade, é por experienciar, e isso é saudável. Embora a gente adulto não goste muito, porque a gente gastou o dinheiro e a gente quer que o brinquedo fique ali, ó, bem bonitinho, né, bem penteadinho, não pode ter nada fora do lugar, é como se fosse assim, é estranho e é bonito ao mesmo tempo, né, porque é a criança viva no adulto e o adulto vivo na criança, né, então é essa flexibilidade que precisamos ter, porque a criança, ela tem que ter um espaço dentro do adulto. Mas quando a criança que tem espaço dentro do adulto é a criança adoecida, é a criança que está nas dores, nos traumas, então fica difícil para o adulto, porque aí o adulto vai tomar uma atitude que não é de adulto. É a criança dele que está movendo. Entende? Porque assim, ó, um adulto, ele é capaz de elaborar uma estratégia quando ele percebe, inclusive, que ele está sendo dominado pelas mídias, pelas redes sociais, que ele fica aqui viciado e ele tem que estar 24 horas conectado. O que vai acontecer? Ele tem a capacidade, deveria ter a capacidade, e ele deveria ter a capacidade Gente, meu cérebro se encolheu, né? Pera lá. Ele deveria ter o equilíbrio entre o emocional e o racional, o cognitivo e as emoções deveriam estar em equilíbrio para que ele tome a decisão de fazer umas estratégias e falar: eu vou levantar tal hora, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E se colocar limite. É por isso que tem um monte de gente obesa. É porque a criança enferma dela está aqui, ó, gritando. E aí a adulta dela não tem força para colocar limite. E aí ela começa a comer disparadamente. Porque é um buraco na alma dela. Compreende isso, gente? Que são escolhas. Então, assim, ó, quem é que está escolhendo? É você adulta ou é a sua criança ferida? E aí, gente, por favor, se observem e peçam ajuda. Não passem por isso sozinha. Não passa por isso. Quando você detectar que quem está escolhendo é a sua criança adoecida, peça socorro. Tem inúmeras possibilidades de serem acudidos, entendeu? Acudidas. Mas não deixem a sua criança te dominar. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Criatura divina maravilhosa. Nessa época de agora, como é que você desinstala as suas redes sociais? Se tudo hoje tem que ser no online. Entende? Você tem que olhar para você e ver que demanda é essa que a sua criança tem e que ela deu essa birra tão grande que ela jogou fora. Ela jogou fora o brinquedinho dela. Mas para adulta, isso aqui não é brinquedo. Para adulta, isso aqui é um meio de comunicação, é um meio de sobrevivência, é um meio de trabalhar. É um meio de se divertir, é um meio de se relacionar. Então você está dizendo para mim que a sua criança deu birra e ela quer ficar lá naquele cantinho ali, ó, da parede, lá no cantinho emburrada, não quer brincar com ninguém, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer que ninguém fale nada com ela? É isso que você está me falando? Entende isso, gente? Eu acho isso fantástico. Fantástico, eu sou muito agradecida ao Criador de tudo que é, por eu ter essas ferramentas que eu consigo ver vocês. Eu consigo ver quem é que está aparecendo e quem é que está tomando atitude. Isso é fantástico. É fantástico porque aí eu consigo ajudar. Mas se você desliga esse raio
do celular, esse raio das suas redes, como é que você vai receber ajuda? Você precisa filtrar. É isso que você tem que fazer. Porque você acha, criatura divina maravilhosa, você acredita mesmo que se você está ficando viciada aqui nessas redes sociais, que se você jogar o seu brinquedinho fora, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu meio de comunicação, você acha mesmo que você vai ficar sem colocar outro vício no lugar? Então, criatura divina maravilhosa, a saída não é essa. A saída é você ser sincera com você mesma. É você olhar pra você e falar, puta que pariu! A minha criança está me dominando. Eu preciso tomar as rédeas. E aí eu vou falar mais, gente. É muito difícil você dar conta de tomar as rédeas sozinha, porque são anos. É uma vida, é uma jornada de vida que você vem sofrendo com essa sua criança. Entende isso? Então precisa de ajuda. Seja humilde, seja realista para entender que é a sua criança que está dominando e fazer alguma coisa para que a sua adulta volte para o comando. É por isso que um monte de casamento termina. É porque são as criancinhas que estão lá com os omaços. E aí não tem omaço que tolere criancinha. Entende isso? A gente precisa parar de apontar o dedo pro outro e olhar pra gente pra ver o que tá acontecendo. Eu falei ontem, né, na live de ontem, que hoje eu ia estar participando de um evento que seria assim, o início, dando continuidade à comemoração do meu aniversário. E nesse mês de outubro eu vou presentear. Porque eu recebo... Gente, vocês não têm noção do tanto que é bom olhar assim, ó, pra pessoa e identificar o que precisa ser trabalhado. Entende isso? É bom demais. E não tem dinheiro que pague, que vale isso. Não tem. E aí hoje foi muito legal... que quanto mais você vai estudando, quanto mais você vai aprendendo, quanto mais você vai tendo ferramentas, do que elas valem? Do que essas ferramentas valem se você não usar com você mesma? Do que vale, gente? Então, assim, ó, aqui na live, todas as semanas, são 2 lives, a inspiração de luz e diálogo terapêutico, onde eu trago exercícios que vocês podem fazer. E aí, vocês precisam interagir comigo, é aqui na live, porque é aqui que eu estou doando este momento, esse tempo terapêutico pra gente trabalhar, pra vocês, pra aquilo que eu vejo em vocês, poder ser... Ei, vocês duas, Kiara! Pera, Kiara, eu tiro você daí. Eu vou tirar você daí. São escolhas, entende? São escolhas. Escolhas. E aí, eu falei que eu ia lá fazer, né? Esse movimento lá, que era o meu presente, o presente que eu estaria recebendo, né? Vou bater nessa cachorrinha. Não pode, né? 5 anos, né, gente? 5 anos de prisão. Porque as bichinhas ficam... É porque passa gente ali na rua. E aí elas estão lá. Elas escolheram se relacionar, se comunicar com essas pessoas. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu escolho não fechar essa janela. Porque assim, o calor, eu estou assim, ó, o suor está escorrendo pelas pernas abaixo. Então eu escolho suportar essas interferências externas aqui, ó, esses latidos, entendeu? Eu escolho isso, mas eu não vou fechar a janela, gente, porque senão eu, vou derreter aqui, né? Eu sei, Sabrina. Eu sei, cadê meu... eu sei disso, é por isso que me emociona tanto, entendeu?
Me emociona tanto. Porque, assim, ó, quando vocês tomam certas atitudes... Quando vocês tomam certas atitudes, eu sei quem é que tá tomando atitude, mas vocês não têm essa consciência, entendeu? Não veio pro consciente, é muito inconsciente, certo? Bom, e aí, prestem atenção, o que aconteceu é que, então esse evento, né, de hoje, eu falei nos vários vídeos que eu postei, gente, é a minha festa, eu não faço aniversário hoje, meu aniversário é no dia 19 de outubro, mas eu já comecei essa movimentação e essa questão de dar os presentes, é que eu uso vários produtos da Juness e eu sei o tanto que isso é bom pra mim, o tanto que isso é bom pra qualquer pessoa que usar, então eu fiz esse movimento porque se alguém comprasse alguma coisa, ia ser sorteado, né, a questão da terapia e do processo terapêutico, beleza, né? E aí, o que aconteceu é que eu passei, isso ia começar às 13 horas, certo? E aí, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que, assim, graças, né, aos meus cuidados e às orientações, né, divinas, maravilhosas, eu sou uma pessoa eu tenho uma boa saúde, né? E aí, o que aconteceu hoje? Eu comecei a sentir uma dor no dente. E aí essa dor começou a me incomodar e eu falei, pera lá, que dor é essa? Que escolha é essa? Que escolha é essa, né? Porque o que eu escolhi, gente? Eu escolhi doar, eu escolhi presentear pessoas no mês do meu aniversário. E normalmente é o contrário, a gente espera receber presentes, né? E aí o presente que eu espero que as pessoas recebam é que elas adquiram esses produtos para elas usarem, não é para trazer para me dar de presente, é para que elas usem e para que elas possam estar melhor com elas mesmas, porque vai desencadear melhora física, entende? E aí eu comecei a sentir essa dor, e aí o que aconteceu? Esse negócio foi me incomodando, eu arrumei a casa, lavei a casa e senti nesse negócio. Aí o que eu fiz? Eu pensei assim, pera lá, que raio de dor é essa? Que escolha é essa? De quem é essa escolha? A primeira pergunta que eu fiz foi, já pensou se eu resolvesse então arrancar os dentes tudo e jogar fora porque tava doendo? Pensa, seria de quem, né? Essa escolha, será que seria da adulta que tem estratégias, que tem ferramentas para lidar com essas situações? Então, o que aconteceu foi que aí eu comecei a pensar, né? Primeira coisa que eu pensei, dente. O que é dente? Dente é osso. O que é osso? Osso é estrutura, é base. O que acontece com uma pessoa sem dente? A pessoa banguela. A pessoa banguela, né? O bebezinho, ele não tem condições, ele não tem estrutura para quê? Para mastigar. Ele não tem essa agressividade para triturar o alimento sólido. Então, o bebezinho, ele fica só no líquido, só na amamentação, só no leitinho, né? E aí, eu comecei a raciocinar e comecei a conversar comigo mesma. Eu falei, pera lá. Sobrevivência, quem é que pode ter passado por muita dificuldade na sobrevivência? Né? Meus antepassados. E aí eu comecei a conversar com eles. Foi uma escolha minha de identificar o que é que o meu corpo estava manifestando. E aí eu comecei. Aí outra, né? Nessa conversa, vamos lá de novo, ó, escolhas, né? Estratégia do adulto que tem essa capacidade, diferente da criança que não tem, dá birra, joga os brinquedos fora, quebra os brinquedos por ficar nervoso, por ficar emburrado, certo? Completamente diferente. Então eu comecei enquanto adulta a lançar a mão das ferramentas que eu tenho. Falei, pera lá, dente, estrutura. Aí eu falei, que mais que eu posso descobrir para saber onde eu vou? Que caminho eu tomo aqui, né? De que lado, Gleice, que estava doendo? Do lado de cá. Bom, do lado de cá, né? Nas ferramentas que eu trabalho, o lado de cá, o lado direito, representa o meu sistema familiar, o quê? Paterno. Se é estrutura, será que tinha a ver com o meu pai?
né? Ou será que tinha a ver com o meu avô? Ou será que tinha a ver com o meu bisavô? Pelo sim, pelo não, vocês sabem o que que eu fiz? Eu coloquei uma fileira. Coloquei uma fileira de todos os homens antepassados. Gente, foi tão lindo, foi tão lindo. Sabe o que que é você visualizar assim, ó, eles fazendo assim, ó, sabe? Porque como estava numa filinha indiana, foi lindo eles colocarem a cabeça assim, ó, para me olhar. E eu pude agradecer pela vida, independente da falta de estrutura que eles pudessem ter passado, né? E fui conversando. Isto é o meu adulto, a minha adulta escolhendo. É diferente de deixar a minha criança, porque eu poderia fazer outras inúmeras escolhas, inclusive lançar mão de remédio. Precisou de remédio? Não, não precisou, porque eu fui lá, ó. Eu fui atrás de saber o que era. Entende isso? E aí, nesse sentido, eu quero falar agora sobre a questão da escolha de pegar o coronavírus. Como é que é essa história? Como é que é essa história? E é tão interessante, né, gente? Assim, fazendo uma análise. Qual é o órgão que esse vírus ataca de maneira... Eita, vocês não... Gente, mas a Aira pegou minha caneta e tá ali, como se ela fosse escrever, né? Aira, o que que você tá... Você tá mastigando a tampa da caneta, Aira? E não é que tá? Eu escolhi tomar isso dela. Peraí. A caneta caiu, né? A caneta caiu debaixo do sofá. Mas olha aqui, ó. Olha a escolha da cachorra. Que escolha é essa? É uma escolha de instinto. Entende? É instinto. Ela não tem uma estratégia. Ela não consegue estrategiar aqui, fazer um planejamento e entender que isso aqui pode custar a vida dela. Aí o adulto, né, precisa fazer as intervenções. E aí, gente, é assim, ó. O coronavírus, ele afeta, né, principalmente, né, é o órgão que ele mais ataca e que praticamente leva as pessoas a óbito, né? É o pulmão. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe com qual sensação, com qual emoção o pulmão está relacionado? Eu tinha pensado nisso antes, mas eu tinha pensado isso no nível macro. Tipo assim, ó, que a humanidade, no meu modo de pensar assim, a humanidade estava tão adoecida, né, tão perdida, tão materialista, que entristeceu muito o Criador de tudo que é e foi permitido, né, esse vírus, essa enfermidade, essa pandemia, e que tem afetado, né, que tem afetado o pulmão. Exatamente. O pulmão, ele é o responsável, o órgão responsável, e é o órgão que carrega a tristeza, né? E é interessante que o coronavírus, ele faz o quê, né? Esse vírus, ele faz o quê? Esse vírus, ele vai inundando o pulmão. O pulmão vai ficando tão carregado, que ele não consegue mais funcionar. Então, a pergunta que eu tenho para você, que escolheu pegar o coronavírus, que tristeza é essa que você precisa abrir mão? Que tristeza é esta da sua criança que está adoecendo a sua adulta? Que tristeza é essa? Vamos fazer aqui, vamos caminhar aqui, ó. O que acontece? Normalmente, o que acontece com as pessoas que estão se enfermando com o coronavírus?
elas estão perdendo o quê? Elas perdem a força, elas perdem a vitalidade, elas perdem a alegria. Quando é que você perdeu isso? Você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu que a responsabilidade por esta criança aqui, a sua criança, é sua. É sua. É essa adulta que tem que cuidar dessa criança e das tristezas e das dores e dos traumas dela. Chega de esperar que a sua mamãe venha fazer isso. Chega! Porque enquanto você espera isso, você está perdendo a sua vida, você está perdendo a sua força, você está perdendo a sua autonomia, você está perdendo a sua alegria de viver. Sabe o que acontece? Essa criança, ela ainda tem expectativas em relação à mamãe dela. Só que o que acontece é que essa mãe não tem para te dar. Essa mãe não tem para te dar o que você quer, o que essa criancinha quer. Mas essa adulta tem. Essa adulta tem. Então a pergunta para você é: vai ficar aí feito uma bebê? É isso mesmo que você escolhe hoje? Ficar sem fazer aquilo que você gosta? Sem ser você, sem ser exatamente essa mulher, esse mulheraço que você é? É isso mesmo? Vai voltar a ser isso aqui? Vai voltar a ser esse bebê aqui? Vai, criatura divina maravilhosa. Hein? Eu quero saber. E você sabe por que eu tô falando desse jeito? Porque alguém pode virar e falar assim: nossa, é doida falando desse jeito na live? Sou doida não, sou terapeuta. E o que acontece é que eu enxergo, entendeu? E quando eu enxergo o que eu preciso fazer, eu faço, independente se você goste ou não, entendeu? Criatura divina, maravilhosa. O que faz você sair aqui, ó, desse bebezinho aqui, ó, dessa inércia, desse cansaço, dessa falta de energia, dessa falta de vitalidade, querendo ficar só mamando, sabe o que é? É porque você ainda tá presa na emoção. Então eu vou te cutucar até que você fique com raiva de mim, por exemplo, e você saia daí, você recupere as suas forças, recupere a sua vida, que você recupere a sua alegria, porque é isso que precisa acontecer. A emoção sua precisa ser acessada para ver se você acorda, para ver se você sai desse lugar de querer que a mamãe cuide de você, porque do jeito que você está, sem força para nada, sem força para viver, sem força para fazer o que você precisa fazer, o que é que vai acontecer? Você perde a sua autonomia. Aí você vai ficar na mão dos adultos que vão lá cuidar de você. Então, ó, se for preciso, estapeia aí a sua cara, entendeu? E vamos acessar essa tristeza, vamos acessar essa dor desse bebê aqui, ó. Porque o que precisa é essa mulher linda, maravilhosa que você é aqui, ó, recuperar a sua força. Ou se for um homem que estiver desse jeito, que estiver com corona, o que que precisa? Precisa recuperar esse homem lindo, gostoso, maravilhoso aqui, ó. Não é ficar lá no seu bebê esperando lá ó, o peito da mamãe, não. Tem que vir aqui, é um peito agora, é de uma mulher, para ser feliz, entendeu? Para poder desfrutar desta fase da vida e não ficar preso lá nas outras fases. Compreende isso aqui, ó? É isso que precisa ser... Caiu. É isso que precisa ser feito, mas não quebrou. Caiu. Caiu. Ai, que lindo! Olha aqui. Olha o que acabou de acontecer. Qual foi a parte que caiu? Caiu aqui, ó, abriu. Isso quer dizer, ó, que nós agora podemos fazer o quê? Agora a gente pode sair aqui, ó, do útero da mamãe. Você entendeu aí, criatura divina maravilhosa? Onde é que estava a sua tristeza? Não era nem aqui onde eu estava pensando, não, ó. A sua tristeza está aqui, ó. É lá no útero. Então eu vou te falar uma coisa. Ajoelha.
ajoelha e agradece a sua mãe, porque independente do que ela passou com seu pai, independente do relacionamento dos dois, essa mulher foi capaz de te sustentar aqui, ó, dentro da barriga dela, com tudo que ela passou. E não me importa, eu não sei o que ela passou, o que eu sei é que ela te deu a vida e você tá jogando essa vida no ralo, entendeu? Então olha aqui onde está, ó, criatura divina, a sua tristeza que fez você escolher o coronavírus nesse momento está aqui, ó. Está aqui. Então, o que precisa ser feito? A gente precisa acessar o que é que você, enquanto bebê, vivenciou. Porque quando a sua mãe passou pelo que ela passou, as emoções dela você pegou. As emoções dela estão aí, vibrando no seu corpo. Então, o que precisa é você querer fazer outras escolhas. Porque essa mulher aqui, ó, ela é guerreira. Essa mulher aqui, ó, ela sabe fazer escolhas. Só que o bebê dela, o embrião que ela já foi, está dominando. Eu espero que estava. Porque aqui está, ó, nós já detectamos que é aqui, ó. Então abre mão de cobrar da sua mãe, abre mão de esperar aquela mãe que você sonhou enquanto criança. Abre mão, porque essa mulher aqui, ó, ela tem muito para te oferecer. Ela tem muito. E aí ainda vou te provocar mais, ainda tem mais provocação, que eu quero que você fique assim, ó, roxa, que eu quero que você fique roxo de raiva, porque eu tô metendo o dedo assim, ó, lá na ferida assim, ó, e tô te mostrando por que você escolheu, porque foi uma escolha. Eu ainda vou falar mais, Foi uma escolha para você ter o olhar da sua mãe. E ainda por cima, ainda vou ser mais, meter mais o dedo, vou descer mais fundo lá, abrir mais essa ferida. Você sabe o que acontece? Com este estado, né? Com este estado pós-coronavírus, o que faz? Você acha que você vai ter a atenção desse homem? Porque, na verdade, isso aqui é outra ilusão, né? É outra ilusão. Porque você transfere para esse homem o que você não teve da sua mãe nem do seu pai. É isso que você tá fazendo com você. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais fodida. Você vai ficar mais sozinha, mais abandonada, mais nesse lugar de vítima. É isso que vai acontecer. Porque este homem aqui, ó, esse marido ou essa mulher que você tem, no caso, se for se for um homem, né, tem uma mulher, essa mulher não vai ser sua mãe. E esse homem aqui, criatura divina maravilhosa, não vai ser seu pai. Não vai, abre mão disso. Vamos acessar essa tristeza sua. Vamos acessar isso para você sair desse lugar. Entende isso, gente? Olha a riqueza disso, de você estar em um processo terapêutico. Nós estamos passando por uma pandemia onde tem aí um vírus que ele está assim, ó, deitando e rolando. Sabe por quê? Porque nós somos seres doentes. Nós estamos sempre na dependência do outro. Nós não olhamos para nossa carência e não vamos suprir nós mesmos. A gente quer ficar fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Isso é insano, isso é da criança que fica lá, ó, na neuropsicologia, quando eu vou aplicar os testes nas crianças, eu fico torcendo, eu aplico os testes e faço uma coisa que eu nem podia, né? Porque eu fico lá, aplico o teste, tenho que fazer cara de paisagem, mas internamente eu tô torcendo para ele acertar. Aí tem um teste que é para trabalhar lá e ver como é que é o funcionamento do cérebro. E aí a criança, ela tem que montar o quebra-cabeça lá de uma maneira, né? E aí eu fico assim, gente, como é que eu não tá vendo que é daquele jeito que tem que pôr? Entende? É lindo quando você vê isso, mas é lindo quando você encontra pessoas que elas querem fazer escolhas
diferentes. E para você fazer escolhas diferentes, você tem que ter movimentos diferentes. Movimentos diferentes, entendeu? Então, se você está nessa live e você é uma pessoa que se encaixa, que amarrou todas as carapuças que eu vesti, então sai agora do lugar que você está. Levanta aí, criatura. Levanta do lugar que você está. Porque esse lugar que você está, até agora, era este lugar. Então, faça um movimento físico. Levanta e vai para outro lugar. Qualquer lugar aí onde você estiver na sua casa, na rua, numa praia, num clube, num mato, onde você estiver. Saia do lugar que você está agora e vá para um outro. Se você estiver na sua casa, se você estiver na sala, sai da sala e vai pro quarto. Se você estiver no quarto, sai do quarto e vai pro banheiro. Se você estiver no banheiro, sai do banheiro e vai pro quintal. Mas muda de lugar. Muda e fala para você mesmo: eu abro mão agora dessa tristeza que me consome e dos efeitos colaterais desse vírus que eu peguei, que eu escolhi pegar. E eu escolho agora abrir mão dessa enfermidade, das consequências dessa enfermidade. Eu assumo agora estar na mulher ou no homem que eu realmente sou. Eu escolho agora. E prova disso é que eu vou me movimentar. O meu corpo vai agora obedecer a minha alma, que está sob a direção do meu espírito, e que nós três somos um, e nós agora estamos em conexão com o Espírito Santo, o Criador de tudo que é. Eu levanto agora e abro mão dessa tristeza, eu abro mão das exigências em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, em relação ao meu marido, em relação à minha mulher. Eu abro mão desse lugar de vítima, de falta de energia. Eu abro mão. Eu quero algo novo na minha vida. Eu quero vitalidade, eu quero alegria, eu quero saúde. Eu quero plenitude de vida, eu quero acessar a minha força, eu quero acessar o meu ser, eu quero acessar agora. E muda de lugar, criatura divina maravilhosa, muda de lugar. E nesse outro lugar que você vai ficar aí, eu espero que você já esteja. E olha só, é isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando. Ai, gente, deixa eu nem vou. Já vai acabar a live, pelo amor de qualquer coisa. Nem... Alguém tira foto pra mim aí dos comentários.